Mais Você foi apresentado por Italac. Lá em casa tem. Todo sábado, altas horas, na Rede Clube. Piauí TV1. Oferecimento J Monte. Preço baixo de verdade. E Pet Sky. Ideal para o nosso pet. Bom dia, muito bom dia para você. Está começando o Piauí TV1, 11 horas e 47 minutos. Hoje é quinta-feira, minha gente. Quinta-feira, 4/4/24. 4 de abril de 2024. A gente começa o Piauí TV1, a sua companhia da hora do almoço, com muita informação. É o seu almoço com notícia. Aqui no Jornalismo da Rede Clube, nós já estamos prontos para deixar você muito bem informado. Vem com a gente, olha só os destaques da edição de hoje. Ontem à noite foi um verdadeiro caos em Teresina. Ruas, avenidas e casas alagadas, todas as zonas da cidade afetadas pela chuva. Veículos foram arrastados pela força das águas e crateras se abriram no asfalto. Mais uma vez, a falta de drenagem provocou transtornos aos teresinenses. Para ter nenhuma placa de avisar que aqui alaga, né? Da altura do carro a água chegou, 2 metros, né? Se chover todo dia tem carro que fica aí preso. É um perigo, cara. Após alagamentos e destruição, moradores começam a calcular os prejuízos. Em Timon, um casal de idosos foi resgatado com água na altura do pescoço. Olha só o perigo. O carro deles foi arrastado pela força da água e foi parar longe da rua. Em Jacobina do Piauí, homem desaparece ao ser arrastado pela correnteza do rio Itaim, enquanto tentava cruzar uma passagem molhada. Milhares de famílias estão sem o abastecimento de água no semiárido piauiense. A Gespisa culpa a Equatorial pelo problema. E ainda, em Parnaíba, idoso de 75 anos tem a casa invadida e é morto a tiros. Operação do Draco da Polícia Civil, foco em facções criminosas rivais. Já já o Francisco Lima vai explicar tudo pra gente. Confusão na Câmara Municipal de Teresina. Vereadores mantêm veto do prefeito Dr. Pessoa sobre o reajuste de 20,8% aos professores. O Marcos Teixeira acompanha essa situação e vai trazer informações pra gente ao vivo logo na abertura. Marcos, bom dia para você. Então, os vereadores que aprovaram o reajuste de 20% acabaram mantendo o veto do prefeito. Coerência anda longe aí, né? Verdade, viu, Marcelo? Alguns nem compareceram, né, para a sessão de hoje. E apesar do protesto dos vereadores, foi mantido o veto do prefeito e o reajuste fica em 5%. Reajuste salarial para os professores da Rede Municipal de Educação aqui em Teresina. Já já eu volto com todos os detalhes dessa votação polêmica na Câmara Municipal. Marcelo. São 11 horas e 50 minutos. Esses e outros assuntos a partir de agora no Piauí TV1. Sete pessoas foram presas hoje pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico. A operação foi na região do Disseu Arco Verde, zona sudeste da capital. Na sede do DENARC, o saldo parcial da operação. Quase 50 pequenos volumes de maconha embalada, mais de R$200 em dinheiro e um celular. Material criminoso, que indica o comércio de drogas na capital. A 10ª ação do Departamento de Narcóticos começou a desarticular grupos organizados que atuam em Teresina. Até o presente momento, 7 presos. Apreensão de drogas, apreensão de balança de pressão e uma série de outros indícios a confirmar a investigação e preparar novas investigações. Essa é uma ação focada na zona sudeste da capital, com um olhar também para o enfrentamento à facção criminosa Bonde dos 40. A operação de hoje teve o objetivo de cumprir 12 mandados de busca e apreensão, além de 5 mandados de prisão. Antes das 8 da manhã, 7 pessoas já haviam sido conduzidas aqui para a sede do DENARC, no Parque Ideal. A ação de hoje focou em bairros da zona sudeste de Teresina, onde há forte atuação de pelo menos um grupo organizado. Para a polícia, acabar com estruturas como a que sustenta o tráfico de drogas é frear uma cadeia criminosa
que fomenta vários outros delitos. A gente sempre frisa que é uma cobrança da Delegacia Geral, também da Secretaria de Segurança, fazer o combate ao tráfico, mas com um olhar para a redução dos índices dos chamados crimes com violência, destacadamente o assalto à mão armada e também o homicídio. Parte desses integrantes, parte desses presos, na manhã de hoje, além propriamente do tráfico de drogas, setor específico do tráfico relacionado à facção, também se envolviam em outras ações chamadas de ações de disciplina. A atividade criminosa, quando exercida por facção, tem um formato quase que empresarial, com a divisão de funções, né? Então são segmentos internos de comportamentos. Esses que foram presos, eles tinham um comportamento mais vinculado ao tráfico de drogas. Um determinado indivíduo de alcunha Lacoste exercia o comando frente aos demais, mas também realizavam comportamentos na área do assalto e também nessa parte da disciplina. Um idoso de 75 anos de idade teve a casa invadida por criminosos e foi morto a tiros. Esse crime aconteceu ontem à noite em Parnaíba e quem tem pra gente os detalhes ao vivo é o Felipe Cruz. Felipe, bom dia, bem-vindo. Já foram identificados os autores? Alguém já foi preso por aí? Oi Marcelo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Piauí TV1. Marcelo, ainda não foram identificados os suspeitos desse crime, né? Um crime que aconteceu na noite de ontem aqui em Parnaíba e a vítima foi identificada como Altino Ferreira dos Santos, um senhor de 75 anos. Segundo policiais militares do 2º Batalhão, o homem estava em casa quando 2 criminosos chegaram em uma motocicleta na residência da vítima, na rua Passagiarina, no bairro Pindorama. Um deles teria arrombado a porta do imóvel e iniciado o assalto. Marcelo, populares informaram que no momento do ato, no momento do possível assalto, eles ouviram cerca de 3 disparos de armas de fogo. E aí, Altino Ferreira dos Santos estava sozinho em casa e por isso a polícia não soube informar se ele teria reagido ou não a esse assalto. Marcelo, a Polícia Civil informou que está realizando diligências nesse caso, mas trabalha com a hipótese, com a possibilidade desse crime se tratar de uma execução. Altino Ferreira dos Santos é a vítima, o homem tinha 75 anos, inclusive vizinhos, Marcelo, informaram ali à polícia que o senhor Altino, ele trabalhava com imóveis, né? Era um comerciante aqui da cidade de Parnaíba muito conhecido, e aí acabou sendo vítima na noite de ontem. A Polícia Civil informou que está em diligências e a qualquer momento pode revelar mais fatos aí desse crime que aconteceu aqui em Parnaíba ontem. Marcelo, eu volto com você. Obrigado, amigo Felipe. Um abraço para você. Qualquer novidade, chama aí que a gente conversa mais, trazendo as informações do litoral do Piauí. Teve operação também do Draco da Polícia Civil e é para a sede do departamento que eu vou agora ao vivo conversar com o Francisco Lima. O Francisco Lima, a gente está posicionando aqui a participação dele, porque teve uma operação do Draco ontem com um foco em células de facções criminosas rivais. Ações que se concentraram aqui em Teresina e também em Timon. E aí foram apreendidas armas de fogo, inclusive armas de grosso calibre, como fuzis, drogas, dinheiro, balança de precisão. Houve prisões também. Agora sim, nós vamos ao vivo até a sede do Draco. O pessoal está quadrando aqui a câmera agora com o Francisco Lima. Pronto, Francisco, você já está prontinho para conversar com a gente. Bom dia, bem-vindo. Explica para a gente como foram essas ações do departamento que você está agora. Ô Marcelo, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente. Pois é, mais uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. A ideia é justamente desbaratar 2 células de facções rivais que estão atuando aqui em Teresina. Olha só, a quantidade de itens apreendidos, teve dinheiro, munição, muitas armas apreendidas aqui, todo o espólio do que foi apreendido pela polícia, os agentes do Draco durante essa operação. Inclusive tem droga aqui, maconha, né? Maconha que foi, e skunk, que foi um material apreendido pela Polícia Civil do Piauí. Eu estou com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, para explicar para a gente, delegado, primeiro, qual o foco específico dessa operação. Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo, todos os telespectadores. O foco foi desarticular 2 células de facções criminosas distintas, inclusive são rivais. A gente já vinha acompanhando esses 2 grupos há alguns meses. Essa operação, inclusive, ela ia ser deflagrada em outro momento, mas em razão desses últimos acontecimentos, nós resolvemos antecipar essas ações. Então, em uma única operação, nós conseguimos desarticular 2 células rivais e aqui muito material apreendido, armas de grosso calibre, e parte desse material, como por exemplo essa pistola, essas munições, essa droga e esse fuzil, foi apreendido, esse material foi apreendido com um grupo. O outro material, como aquele revólver, outra pistola e aquele outro fuzil, foi apreendido com o grupo rival. Então é uma demonstração realmente de que todos eles estavam sendo monitorados. O nosso foco principal foi a zona norte da capital, a região ali da Vila Cristalina e também a região do Mafrense, mas tivemos também algumas cautelares na região do Planalto Uruguai e também alguns endereços na cidade de Timon. Inclusive, eu vou chamar a atenção porque o delegado falou, Marcelo, o Zé Mendes está mostrando para você que tem uma arma de grosso calibre que estava com uma dessas células de uma das facções e um outro fuzil aqui também, que estava com outra facção. O pessoal está fortemente armado aqui, que esses integrantes do crime organizado, delegado. Pois é, a gente já vinha acompanhando, já sabíamos que essas armas elas estavam aqui no estado do Piauí. É importante a gente ressaltar, inclusive, que esses indivíduos eles têm um monitoramento permanente aqui por parte do departamento, por parte do DRAC. Em razão disso, a gente consegue se antecipar, deflagrando operações grandiosas como essa, coordenadas pelo DRAC, mas com apoio tanto de unidades da Polícia Civil, unidade da Polícia Militar, também da inteligência. É importante a gente ressaltar, inclusive, o papel do Poder Judiciário e do Ministério Público, que tem analisado e deferido essas cautelares de forma extremamente séria. Então, é uma demonstração clara de que essa metodologia que está sendo implementada aqui no estado do Piauí de combate a essa criminalidade organizada é uma metodologia eficiente, onde a gente consegue desarticular a estrutura como um todo dessa pirâmide, dessas organizações criminosas, prendendo os criminosos, atuando também na apreensão de materiais ilícitos, como, por exemplo, armamento, drogas e também na apreensão de dinheiro. Então, mais uma ação realmente exitosa e o Draco não para. Ontem deflagramos uma operação, já temos outras operações para serem deflagradas no decorrer dos próximos dias e um monitoramento permanente demonstrando de que não iremos aceitar a existência dessas células de facções criminosas aqui no estado do Piauí. Agradecer aqui a participação do delegado Charles Pessoa. Vou mostrar mais uma vez aqui para que a gente possa ter uma ideia, viu, Marcelo, do poder de fogo que esse tipo de organização possui, que a polícia está aí combatendo. A apreensão grande, robusta, feita pelos policiais do Draco, e mais essa operação para coibir a ação de grupos criminosos organizados aqui na capital piauiense e também pelo interior do estado, dinheiro, munição, arma, tudo isso apreendido, além de drogas, Tem drogas aqui que foram apreendidas pela Polícia Civil através do Draco. Marcelo, eu volto com você. Obrigado, Francisco Lima, delegado Charles Pessoa também, é continuar atuando com essas frentes, várias frentes, para poder sufocar tráfico de drogas, que alimenta tráfico de armas também. Essas armas vêm de outros estados, de outras estruturas dessas facções que atuam em todo o país e que também estão ramificadas em Teresina, em Timon do Maranhão, no interior do estado do Piauí, também do Maranhão. Então é importante ter essas ações para poder ir sufocando essas estruturas criminosas, E a gente sabe também que esses tráficos de arma, de drogas, abastecem, financiam outros crimes, inclusive crimes com mortes, custam a vida de muita gente. O assunto agora é educação, discussão que envolve a remuneração de professores. Os professores da rede municipal lotaram hoje a Câmara Municipal de Teresina para pressionar a casa sobre a decisão de reajuste da categoria. Bom, ao final, depois de uma votação apertada, a gente vai contar para você agora ao vivo com o Marcos Teixeira o que é que aconteceu. Porque houve aí a manutenção do veto do prefeito. Ou seja, Marcos, explicando, fica mantido até o momento os 5% de reajuste que foram propostos pela prefeitura. Explica para a gente aí qual foi o quórum hoje para a votação, vereadores que não se fizeram presentes e qual foi o placar. Vamos lá, Marcelo. Essa votação polêmica na Câmara já terminou agora, no final da manhã, já passava das 11 horas da manhã.
Nós temos aí as imagens, Marcelo, porque os professores, né, principais interessados nesse reajuste de salário já ocupavam ali a porta da Câmara desde ontem e hoje eles ocuparam totalmente as galerias, lotaram as galerias da Câmara com faixas, cartazes e muita pressão em cima dos vereadores. Por quê, Marcelo? A mensagem encaminhada pela Prefeitura lá no começo de março estabelecia um reajuste de 5%. Os vereadores apresentaram uma emenda alterando para 20%. O projeto retornou ao prefeito e o prefeito vetou totalmente. Hoje a Câmara analisou esse veto e olha só o resultado. Marcelo, dos 29 vereadores de Teresina, só 24 compareceram à sessão de hoje. Portanto, 5 ausências. O presidente não vota, né, Marcelo? O presidente só vota ali em caso de empate, ele vota para desempatar. Então ficaram aí 23 votantes. No final, 14 vereadores votaram favoráveis, ou seja, pela manutenção do veto, e só 9 votos contrários. Para a derrubada do veto, havia a necessidade de pelo menos 15 votos, ou seja, 6 a mais do número que votou hoje na sessão. Eu conversei com o vereador Deolindo Moura, né, sobre esse resultado. Vamos ver o que disse o vereador. A partir do momento em que o vereador se ausenta de uma votação como essa, ele deu o seu voto favorável ao veto. Porque nós entendemos que era importante que nós estivéssemos aqui todos unidos, inclusive para defender aquilo que nós assinamos aqui. 15 vereadores assinaram, né, contrário a esse veto. Nós esperávamos que nós tivéssemos hoje aqui uma vitória da oposição. Infelizmente, nós tivemos vereadores que não estiveram presentes e outros vereadores que, inclusive, votaram contra aquilo que assinaram aqui no plenário da Casa. Nós só temos a lamentar aqui por essa posição da Câmara Municipal de Teresina, que não se levanta perante essa injustiça que acontece hoje na cidade de Teresina com os professores. E com isso fica mantido então o reajuste à proposta original encaminhada pela Prefeitura de 5%. Houve protesto dos professores logo depois da sessão na frente da Câmara. Eles reclamam da repercussão salarial dentro da categoria e dizem que hoje as perdas salariais da classe chegam a 17%. Vamos ver o que disse o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Em termos de ficar os 5%, e somente em maio, que é o que está previsto, né? Ou seja, quando for, isso não representa ficar dentro do que a gente sempre ficou até 2021, 2022. Pela primeira vez, uma gestão coloca o nosso reajuste fora do reajuste federal, certo? Em relação ao impacto financeiro desse reajuste, ele era muito fácil, porque a previsão da LOA, Marcos, é de 862 milhões de reais para a educação, certo? O que eles estão calculando que seria necessário e suficiente é 120 milhões. Ora, se em 2023 tinha 572 milhões somente, e em 2024 são 862, nós temos 290 milhões a mais. Dá para pagar com sobra. A questão é que esse dinheiro parece que vai ser utilizado com outras finalidades. A Prefeitura alega, Marcelo, que os 5% já eleva aí para o piso nacional do magistério e que não teria suporte financeiro para bancar os 20%. Vamos ver o que disse o líder do prefeito. O prefeito, doutor Pessoa, concedeu um reajuste de 5,3%, com um piso, não foi de 4 não, de 5. R$ 999, ou seja, R$ 1.400 a mais do que o governo federal e R$ 1.300 a mais do que o governo estadual. Qual o motivo de se pegar 5% e passar para 20%? Os cofres da prefeitura não aguentam e iam chegar na lei de responsabilidade fiscal. Essa emenda, que inclusive é inconstitucional, por quê? Porque o legislativo não pode gerar despesa para o executivo, é vício de iniciativa. Então, o resultado de hoje foi exatamente votado aqueles que querem o melhor para o professor. Portanto, veto mantido, reajuste aí de 5% para os professores. Marcelo,
muitas mudanças na equipe aqui na atual gestão do município de Teresina em função do prazo de desincompatibilização para as eleições. Ou seja, gestores públicos que pretendem disputar as eleições devem deixar os cargos. Por exemplo, Marcelo, está deixando hoje a Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas, o Alan Cavalcante. Então ele já se despede hoje da pasta. Quem vai assumir a Sencasp é a Socorro Bento. Atualmente ela é secretária de Políticas Integradas lá da Sencasp. Portanto, tem essa modificação. Quem também está deixando o cargo hoje é o superintendente da SAAD Centro, Roncalli Filho, engenheiro civil, que também vai disputar as eleições e se afasta hoje do cargo. Quem assume a SAAD Centro é o engenheiro José Alberto. Ele é servidor efetivo já da Prefeitura de Teresina e ocupava a Secretaria Executiva da SAAD Centro. E tem mais uma mudança, Marcelo. Agora há pouco, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, exonerou do cargo o secretário municipal de Economia Solidária, Igor Barbosa Leite. Ele havia sido indicado pela vereadora Terezinha Medeiros, que no começo desta semana rompeu com o prefeito Dr. Pessoa. Já foi nomeada lá para assumir a Semestre a Irla Romênia. Portanto, são mudanças aí que modificam a estrutura administrativa aqui na capital. Marcelo. E são muitas mudanças na estrutura administrativa. Obrigado, Marcos Teixeira. A preocupação da população sempre é de que forma isso pode interferir na prestação do serviço para as pessoas. Mas voltando para o primeiro tema do Marquinhos, que foi a votação hoje, a apreciação dos vereadores do veto do prefeito do reajuste que foi aprovado pela Câmara. Vou trazer aqui o nome dos vereadores que votaram sim, ou seja, votaram pela manutenção do veto do prefeito. Vereadores Alain Brandão, Luiz André, Antônio José Lira, Marquinhos Costa, Bruno Vilarinho, Neto do Angelim, Capitão Roberval, vereadores Dr. Leonardo Eulálio, Eusuília Calixto, Terezinha Medeiros, Venâncio, Graça Amorim, Gustavo de Carvalho e Levino de Jesus. Bom, 5 vereadores se ausentaram, faltaram à sessão. Joaquim Caldas, Vinícius Ferreira, Tanandra Sarapatinhas, Aloysio Sampaio e Edson Melo. Reforçando que o vereador Enzo Samuel, que é o presidente, não vota. O presidente da casa só vota em caso de empate. No próximo bloco, ruas, avenidas e casas alagadas e todas as zonas da cidade comprometidas, com os efeitos da chuva. Veículos foram arrastados pela força das águas e crateras se abriram no asfalto. Mais uma vez, a falta de drenagem das águas pluviais provocou transtornos aos teresinenses. Era para ter menos uma placa de avisar que aqui alaga, né? Na altura do carro a água chegou, 2 metros, né? Se chover todo dia tem carro que fica aí preso. Após alagamentos e destruição, moradores começam a calcular os prejuízos. Em Timon, um casal de idosos é resgatado com a água na altura do pescoço. O carro deles foi parar bem longe da rua, olha só onde é que foi parar. 12h10, boa tarde para você, a gente volta em um instante só. Lá vem a louça, amor. Tarefa de casa é tarefa de todos. Família unida simplifica com Brilux. Um super nome tá chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Superbet! Receba instantaneamente com saques super rápidos. Seja super com Superbet. Saldão de pisos Jotamonte. Cerâmica tipo A, R$ 28,90. Porcelanato cimentício, R$ 89,90. Porcelanato polido, R$ 59,90. Jotamonte, preço baixo de verdade. Picos possui uma expressão cultural muito forte, conhecida como cidade modelo e capital do mel, localizada entre picos montanhosos. Entre os principais pontos turísticos estão o Morro da Mariana, a Igreja Matriz, que é uma referência histórica, e a Feira Livre, uma das maiores do estado. Viaje pelo Piauí. Os simulados e os mini-testes foram fundamentais para corrigir os erros e aprender mais. Através do programa Avalia Mais, nossos estudantes evoluíram no aprendizado. E o resultado está aí. Mais de 8.000 aprovados em universidades de todo o Brasil.
O maior resultado da história da SEDUC. Secretaria da Educação, Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Um temporal caiu na noite de ontem em Teresina, madrugada de hoje também. Foram quase 90 milímetros de chuva, é muita água. E os alagamentos deram muita dor de cabeça para os teresinenses que ficaram ilhados diante da falta de escoamento de água em vários pontos da cidade. Uma noite que o teresinense quer esquecer. O olhar de desespero é de quem viu o carro parar no meio de um cruzamento movimentado da zona leste de Teresina, região que sofre com a falta de drenagem. O motorista precisou da ajuda de quem passava pelo local, inclusive do nosso repórter cinematográfico Gustavo Cavalcante, que faz imagens dos alagamentos. E nós temos que ajudar aqui, ó. Vai na vez, puxa. Vai na vez, vai. Isso. Quase que começou a perder meu carro aqui. Sendo sincero com o Chico, é um descaso da prefeitura total isso aqui. Pior que a gente nem adianta reclamar porque não fazem nada, né? E foi um temporal, 87 milímetros, segundo dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Teresina foi a capital do Nordeste com maior volume de chuva nas últimas 24 horas. E o resultado, ruas, avenidas e casas alagadas. No bairro São Cristóvão, ainda na Zona Leste, o carro deste homem foi levado pela correnteza da água. Ele conseguiu sair ileso do veículo. Tá fundo lá? Tá. O que tem lá? Rapaz, tem 2 carros fundo, viu? Era para ter menos uma placa de avisar que aqui alaga, né? Da altura do carro a água chegou, 2 metros, né? Quem mora na região já sabe dos perigos, mas é impossível se acostumar com uma situação como essa. Aqui tem esse córrego que passa, que corta a rua, e aqui toda chuva é essa situação de alagamento e vários carros ficam presos aí. Se chover todo dia tem carro que fica aí. É um perigo, cara, é um perigo. As pessoas não percebem que é fundo e elas são pegas de surpresa. Quando elas entram com o carro, logo o carro já afunda e a água já leva. Já quem estava trabalhando não tinha opção de vias de acesso. Estava tudo debaixo d'água. Esta mulher fazia entregas na Avenida Presidente Kennedy. As ruas tudo alagadas, tem como passar não. Buraco, rua alagada, calçada alagada, não tem como passar não. Vocês estão procurando, querendo passar para onde? Eu quero encontrar ali a Kennedy, mas tá alagada aqui, do outro lado ali também, perto do comércio ali. Não tem como passar de jeito nenhum. Tá complicado. Situação complicada. E não foi só na Zona Leste. Na Zona Norte da capital, o residencial Dilma Rousseff, linhas calçadas altas impediram a entrada da água da chuva nas casas. E mesmo na escuridão, moradores da rua Braz Honório, no bairro Santa Maria da Codipe, lutavam contra a força das águas. Já entrou dentro de casa já, alagou foi tudo. Estamos aqui tentando tirar aqui, ó. E a gente está mostrando alguns exemplos, né? Mas tem muitos outros problemas registrados na cidade. A nossa produção entrou em contato com a Sendu sobre as obras de galeria da Zona Leste. Não tivemos um retorno. Já a SAD Norte informou que as equipes da Prefeitura estiveram nos locais mostrados na reportagem hoje pela manhã e que já está tomando providências. A SAD informou que o alto volume de chuva sobrecarregou os equipamentos de drenagem, provocando esses alagamentos. E a gente também pediu resposta sobre a limpeza e sobre a desobstrução das galerias. A superintendência afirmou que segue um cronograma com equipes espalhadas por toda a região. Bom, tem 2 situações que eu queria comentar aqui, que é de todo mundo, de conhecimento de todos, e a gente está sempre cobrindo aqui com as nossas pautas diárias. Uma é algumas situações que falta limpeza da prefeitura, ou às vezes que demora a fazer a limpeza. Ou quando faz capina, roço, demora a recolher o material, e aí fica lá, quando chove, a água da chuva leva tudo e acaba entupindo essas estruturas. Outro ponto é que quando a prefeitura limpa, tem lá sujões de plantão que jogam lixo em locais inadequados novamente. Os sujões deixam a cidade suja, feia e ainda causam todo esse problema porque o lixo também entope toda essa drenagem.
O Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, ficou parcialmente inundado com a chuva de ontem à noite, viu? Imagens de corredores e também da sala de repouso do HUT ficaram assim, ó, mostram tudo cheio de água, vazamentos em decorrência da chuva na madrugada de hoje. E a nossa produção apurou que o alagamento teve início por volta das 11 horas da noite de ontem, em um dos corredores, e a água se espalhou para uma das salas. Isso acabou encharcando várias camas que seriam para repouso, deixaram a estrutura toda cheia de água. A assessoria do HUT mandou uma nota para a gente informando que o setor de manutenção já foi acionado para realizar os reparos necessários e o setor vai verificar também outros pontos do hospital que possam ter sido prejudicados durante a chuva, né? E o telespectador Gilmar enviou para a gente uma participação, é uma árvore que caiu no centro de Teresina. Olha só, essa árvore caiu na Praça Saraiva e causou danos à estrutura da calçada do local. Apesar do susto, graças a Deus ninguém ficou ferido. Nós procuramos a SAD Centro para saber se já tomaram conhecimento do incidente. Não recebemos uma resposta até o momento, portanto, não tem resposta até o momento para a população. E mais problema por causa das chuvas de ontem, viu? Várias ruas do bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina, ficaram cobertas de água. Telespectadores enviaram imagens para a gente. Aí, por exemplo, na quadra C4. Fica pertinho do ginásio Pato Preto, uma área muito conhecida lá no Mocambinho, onde várias vias ficaram totalmente cobertas pela água. Os moradores relataram medo de perder os veículos e de acontecer algum acidente pior. E o rio Poti, em Teresina, está com cota de atenção. Após as chuvas fortes que caíram na capital, o volume das águas já preocupa as autoridades e comunidades ribeirinhas. E a situação dos rios Parnaíba, Maratauã, Longá também chamam a atenção. Vou conversar ao vivo com o Marcos Teixeira, que foi até a sede do Serviço Geológico, onde há um monitoramento frequente, permanente dessa situação. Marquinhos, e ontem conversando aqui com o Ayrton Costa, né, climatologista e também integrante da Defesa Civil, ele chamou a atenção para a chuva que tem ao longo de todo o rio Poti, ali na divisa do Piauí com o Ceará e também na nascente do rio no Ceará, ou seja, essa água vem toda para cá. E essa é exatamente a preocupação aqui, Marcelo, do pessoal que faz esse monitoramento. Eu cheguei aqui, confesso até que eu fiquei surpreso com a situação do rio Poti na parte urbana de Teresina. Olha só, Marcelo, o Poti aqui em Teresina, ele subiu 3 metros nas últimas 24 horas. E hoje, né, já está ali na casa dos 7,70. E pela análise aqui, já ele vai chegar a 8 metros de altura aqui em Teresina, e aí é a cota de atenção. O rio Parnaíba também subiu muito nas últimas horas, 4,40 metros, né? Já é o nível aqui dentro da parte urbana de Teresina, e já deixa todo mundo em situação de alerta. Eu estou aqui com o Roberto Fernandes, que é do Serviço Geológico aqui do Brasil, que também faz esse acompanhamento aqui. A situação do rio Poti, Roberto, é a mais preocupante assim no momento? Qual é a avaliação que vocês fazem? Boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos. Bom, no momento, em Teresina, a gente tem realmente o Poti mais preocupante por essa subida rápida, né? Então, a tendência é que ele continue em elevação nas próximas horas, deve passar da cota de atenção, como você falou. Mas o Parnaíba também está subindo, e isso decorrente aí de grandes precipitações que a gente observou, praticamente toda essa região centro-norte do estado, né? Pegando tanto a bacia do Canindé, passando pela do Poti, até chegar na do Longá. No caso do rio Poti, Roberto, a experiência de vocês aqui, com níveis de alagamento aí, esses 7,70, 8 metros, pode alagar áreas da cidade ou ainda não? Não, a gente não chega ainda a ter essa preocupação de inundação iminente, né? O Poti, a cota de inundação dele aqui é em torno de 10 metros. Então, para essa elevação dos 8 até os 10, é mais difícil do que sair de 5 até 8, né? Então, a gente precisa de muito mais volume de chuva para que aconteça, mas já chega numa situação de atenção, né? Então, a gente já tem que começar a monitorar com mais cuidado, ainda mais porque a previsão é de continuar a chover nessa região mais ao norte. E esse é o alerta, Marcelo. Eu olhava aqui com o Roberto, vamos só virar para cá, para esse mapa, tem duas situações aqui que chamam a atenção. Aqui embaixo, Fernando, é o Poti. A subida, Marcelo, ela é vertiginosa. Olha só, repara, né, aqui no gráfico, né, isso mostra uma evolução, uma subida crescente aqui no caso do rio Poti. E nessa parte superior é uma análise da situação dos rios, aí, de todo o potencial hídrico.
E a gente vê aqui, Roberto, que vai ali da parte, né, central, né, vai ali para a região norte do estado. O que dá para a gente visualizar a partir dessa demonstração? Bom, Marcos, é como você está falando, essa parte aqui de cima a gente está mostrando as chuvas acumuladas nas últimas 24 horas. Então você observa, quanto mais laranja, aí, mais chuva, né? Então a gente teve realmente muita chuva nessa região aqui do Puti e muito aqui na região norte, na região, né, da Bacia do Longar. Então a gente observou também uma elevação, né, tanto do rio Maratauá em Barras, quanto do rio Longar em Esperantina. Então são os dois que mais preocupam nesse momento, porque já estão em situação de alerta. Então a preocupação é, se continuar a chover, então efetivamente a gente pode ter um risco de inundação, ainda que não seja imediato, mas continuando as chuvas, isso pode acontecer. Então cidades como Barras, Esperantina e até Luzilândia, toda atenção. Exatamente, principalmente aí Barras e Esperantina, né, por já estarem em situação de alerta, e a tendência é que Luzilândia chegue também, já que ela vai receber ainda toda essa contribuição do Puti que hoje está passando em Teresina. Obrigado, Roberto, pelas informações. É uma situação de alerta, Marcelo, e que isso sirva de informação para as secretarias municipais de defesa civil, né, principalmente desses municípios que a gente está falando aqui, para já adotar aí as medidas preventivas. Marcelo. Obrigado. Alerta realmente permanente, né? A gente trouxe as informações lá do Serviço Geológico do Brasil, monitoramento, acompanhamento permanente, tempo real, do nível de todos esses rios aqui que banham o Piauí. E mais uma vez, chama atenção a situação do Rio Puti, porque na parte de cima do estado, divisa com o Ceará, e lá no estado do Ceará chovendo muito também, essa água vem aqui pelo Rio Puti desaguar no Parnaíba, né? Um casal de idosos foi resgatado dentro de um carro na noite de ontem, após o carro ter sido arrastado lá na Rua 8 do Parque Piauí, em Timon. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal estava com a água já no pescoço, na altura do pescoço, quando a equipe de resgate chegou. Quem está lá assim? Meu Deus, quem é? Eu posso fazer isso não, é? Não, é não. Eita, meu Deus. Bom, aí foi um vídeo gravado por populares, né, explicando como é que foi a situação. O resgate do Corpo de Bombeiros em Timon foi até o local. Socorristas relataram que foi um resgate complicado por conta do nível da água dentro do carro. Os socorristas disseram às pessoas dentro do carro que não conseguiam abrir a porta por conta da força da água. Só tinha uma parte do teto do veículo que estava só com uma pontinha lá dessa estrutura do carro, do teto, sem estar coberto pela água. O resgate aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem e o casal, graças a Deus, está bem. O engenheiro Benedito Lopes da Silva e a esposa Ana sobreviveram ao acidente e hoje de manhã ele voltou ao local do acidente com a água já escoada, né, para poder retirar o quintal que foi parar o carro que foi parar no quintal de um dos moradores lá da rua. Ele foi parar bem distante da rua por onde eles estavam passando. E ele conta para a gente como aconteceu tudo. Estava transitando aqui pela rua 20 e até me falaram que tinha umas placas, mas eu não vi, era à noite, por volta de 9h30 da noite, e muita chuva. A água me arrastou, o motor do carro morreu, estava eu e a mulher, me arrastou para dentro de uma galeria, eu vim parar dentro do quintal de um monte de pessoas que moram aqui, um monte de morador, todos que sofrem todo ano dizem com o mesmo problema. Está tirando o carro agora, graças a Deus estou em paz, o carro está indo para Porto Seguro. Que bom, só prejuízos materiais, né, senhor Benedito? Mas o susto a gente viu que foi enorme, graças a Deus o senhor conseguiu aí ser resgatado bem com a sua esposa. Agora, tem regiões em Teresina, em Timon e outros pontos do Piauí que basta chover ali e rapidamente essas regiões alagam com rapidez, porque o solo já está encharcado. O professor Ayrton Costa estava explicando ontem aqui. O solo já está saturado de tanta água, então não tem muito da drenagem natural. E a drenagem artificial, né, os corredores, os canais, com a drenagem feita pelas prefeituras, não atende a toda a demanda. A seguir, nós vamos saber como muitas famílias amanheceram depois dos estragos provocados pelas chuvas na noite de ontem na capital. A gente volta a falar sobre esse assunto. E aqui no estúdio eu vou entrevistar o diretor-geral do IDEP, o Felipe Eulalio. O IDEP é um órgão responsável por muitos reservatórios no Piauí, algumas barragens aqui do estado. 12 horas e 26 minutos. Ela é muito
numa só. Gente, que demais, né? É cozinheira. Vamos fazer um hambúrguer suculento, delicioso. Leva queijo, bacon, uma maionese que a gente vai fazer aqui sem ovo. Saudável. Essas ervas que a gente planta na horta de casa, né? Podem mesmo curar. Caprichosa. Vamos embelezar esse jardim e a nossa casa. Recebe muita gente bacana. Também com a importância que ela tem na vida de todos. Não dava pra fazer figuração, né? Sejam bem-vindos, vem, a casa é sua. A casa é a personagem principal de um programa que tá sempre de portas abertas para o Brasil. Não tem pra ninguém. Nas manhãs de sábado na Globo, todo mundo é de casa. Fim de semana da Sanduicheira Grill Avan. Mais praticidade para sua cozinha. Sanduicheira Grill Filco de R$ 229,90 por apenas 10 vezes de R$ 11,99. Sem entrada e sem juros. R$ 110 de desconto. Barato demais. Não gruda, fácil de limpar. 2 em 1. Grill e sanduicheira grande. Abre 180 graus. Só 10 vezes de R$ 11,99. Sem entrada e sem juros. Produto de qualidade com preço inacreditável. Avan. Não tem crise para quem vende barato. Os melhores momentos da vida começam com um novo dia. Linha de roupeiros Tubo Arte. Seu quarto com personalidade e estilo, alta qualidade e produção sustentável. Conheça o nosso catálogo virtual. Tubo Arte, mais que uma indústria de móveis, uma fábrica de sonhos. Já voltamos ao vivo com o Piauí TV1, são 12 horas e 28 minutos. Milhares de famílias estão sem abastecimento de água no semiárido do Piauí. A Gespisa informou que o sistema da adutora de Piaus, que fica entre os municípios de São Julião e Pio Nono, está paralisado há 5 dias por falta de energia elétrica no local. A auxiliar administrativa da Gespisa, Otávia Caracas, falou sobre essa situação. Ela falou sobre essa situação hoje mais cedo no Bom Dia Piauí e explicava lá que tem 2 situações. Tem a energia que precisa... Tem essa fonte de energia no ponto de captação da água e tem a energia na estação de tratamento e de distribuição. Havia um problema de fornecimento de energia elétrica. Na parte da distribuição, foi resolvido, só que na captação, essa estrutura que a gente acabou de mostrar, a diretora disse que estava sem energia, então não adiantava ter a distribuição se não havia captação, não tem água, então não há essa distribuição. Bom, a Gespisa colocou a culpa na Equatorial e nós buscamos aqui informações com a Equatorial Piauí, que informou que as fortes chuvas que caíram no sul do estado nos últimos dias impactaram diretamente no sistema elétrico. 2 postes de média tensão que abastecem a área da adutora da Gespisa, que fornece água para vários municípios da região, tiveram as estruturas comprometidas por conta dos eventos climáticos. A distribuidora repassou ainda que enviou equipes para realizar a troca das estruturas, mas a falta de acessibilidade na região prejudicou o atendimento da ocorrência. Mas até o fim da noite o problema deve ser resolvido, de acordo com a Equatorial. Bom, vamos falar agora de previsão do tempo para todo o Piauí. A previsão é de muita chuva para praticamente todo o estado. Formação de áreas de instabilidade foram potencializadas com a ZECIT, que a gente sempre fala aqui, a Zona de Convergência Intertropical, que está mais ativa e provavelmente vai ficar ainda em banda dupla nos próximos dias. Significa o quê? A possibilidade ainda de maior quantidade de chuvas expressivas nos próximos dias, ultrapassando 100 milímetros em alguns municípios piauienses. É muita chuva. Só para a gente ter um comparativo, ontem nós tivemos chuva aqui de aproximadamente 90 milímetros na região de Teresina. Então você imagina o que vem pela frente. O alerta de temporais que permanece e a atenção deve ser redobrada com a queda de galhos de árvores, oscilação de energia elétrica, ventos fortes e muitos transtornos nas ruas com a estrutura limitada de drenagem das águas pluviais. Vamos aqui para o mapa para mostrar para você a situação em alguns municípios. Olha só, Teresina máxima de 32 graus. Em Parnaíba, máxima de 34 graus. Houve um errinho ali de digitação, você está vendo 24, mas é 34 graus. Parnaíba também tem previsão de chuva forte no fim da tarde, começo da noite. Também tem previsão de chuva para a madrugada de amanhã, viu? Descendo um pouco mais, a gente está sempre com essa atenção para a região de Picos, porque tem lá a situação de Massapê do Piauí, descendo mais um pouquinho a situação também lá de Itainópolis. É uma situação delicada porque tem mais previsão de chuva, e aí você tem famílias que foram diretamente afetadas, porque esses municípios têm uma concentração de muitos moradores e muitas comunidades na zona rural, então são pessoas que sofrem também nesse período com falta de estrutura. Tem gente ilhada, tem gente sem conseguir sair de casa. Lá em Picos,
Chuva forte pela manhã, tem agora abertura de sol à tarde, mas tem mais pancadas de chuva para hoje à noite, máxima de 31 graus. São João do Piauí, estou abrindo aqui a situação de São João do Piauí, um acumulado de 100 milímetros de chuva. Gente, é muita água, assim como a região de Picos. Atenção, atenção. Chuva forte pela manhã agora foi registrado. Tem mais previsão de pancadas de chuva à tarde e hoje à noite máxima de 30 graus. Vê como as temperaturas máximas estão bem amenas por lá. E em Currais, máxima de 31 graus também. Lá tem um acumulado de 31 milímetros de chuva também. É um volume considerável de água que vai cair em toda essa região. Então é uma situação atípica, porque nesse período de abril, normalmente o período chuvoso, eles dá trégua lá na região sul do estado e vai aqui sendo intensificado na região centro-norte, principalmente do norte, porque o período chuvoso normalmente começa pelo sul e depois vai até encerrar lá pelo norte. Esse ano está atípico, né? Consequências ainda do fenômeno El Niño, como foi explicado aqui pelo Ayrton Costa. E nesta semana tem Piauí no Globo Repórter. Serão 2 programas que falam sobre alimentos e como acabar com a fome em um mundo com 8 bilhões de pessoas. Como distribuir os alimentos produzidos entre tantos habitantes do planeta, hein? O Brasil tem papel fundamental quando o assunto é matar a fome e a gente vai acompanhar um pouco do programa desta semana. Como fazer o alimento chegar à mesa de todos? Você vai conhecer um Brasil de inovações. Tecnologia na produção de alimentos de qualidade e com menos desperdício. As fazendas verticais, elas na verdade são o expoente máximo dessa ideia de cultivar em um ambiente controlado. É sempre um dia perfeito? Sempre. O fantasma da fome é um problema universal. A desigualdade que só aprofunda a insegurança alimentar. Não é que falta comida no mundo, não falta comida no mundo, né? Eu acho que o Brasil hoje é um dos lugares que mais produz comida. Eu acho que falta iniciativa. Isso aqui é bagaço de caju que antes era descartado pela indústria. Agora está ajudando a matar a fome das pessoas. Que pode entrar no desenvolvimento, na confecção de muitos pratos na gastronomia. O brasileiríssimo caju vai te surpreender. Surpresa você vai ter quando a gente falar do futuro. Uma reportagem especial. Em 2 programas, 2 sextas. A gente vai te mostrar a partir dessa sexta, no Globo Repórter. Sexta-feira, no Globo Repórter, primeira edição dessa série com essas reportagens especiais. Você viu o Renan Nunes, né? Tem um trabalho também aqui do nosso núcleo de rede, da nossa produção da Rede Clube. No próximo bloco, vamos saber como é que está a situação de barragens no Piauí. Tem moradores contabilizando os prejuízos depois da chuva de ontem à noite na Grande Teresina. 12h34, a gente volta já já. PetSky não é apenas alimento, é nutrição balanceada, é energia para as brincadeiras que não têm fim, é saúde para os anos que estão por vir. Chegou uma PetSky, ideal para o nosso pet. PetSky. Casa e Decor Carajás. Sua casa do seu jeito. Ar-condicionado Elgin, 12 mil BTUs, 10 de 239,90. Piscina inflável infantil 1000 litros, 179,90. Pode contar com a Carajás. Seja o médico que o futuro precisa. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina 2024.2 da FAP. Prova dia 26 de maio ou use sua nota do Enem. Medicina é na FAP Araripina. Inscrições medicina.fapce.edu.br. Estamos de volta ao vivo com o Piauí TV 1 para todo o nosso estado e parte do Maranhão também. O pessoal que também nos acompanha aí pelo Globoplay Tempo Real, 12 horas 36 minutos. Estou recebendo aqui o diretor-geral do IDEP, que a gente fala agora do aumento do volume de chuvas e praticamente todas as regiões do Piauí. Você viu há pouco o exemplo aqui na previsão do tempo. E o Instituto de Desenvolvimento do Piauí intensificou o trabalho de monitoramento das estruturas físicas e do funcionamento de 15 barragens que foram construídas pelo órgão aqui no estado. Estou recebendo agora aqui no estúdio o diretor-geral do IDEP, o Felipe Eulálio, para a gente falar sobre esse assunto. Diretor, boa tarde, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Piauí TV 1. São 15 estruturas. Qual o panorama geral hoje dos reservatórios que são administrados pelo IDEP aqui no estado? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você que está nos assistindo. As 15 barragens que são de responsabilidade do IDEP estão sendo monitoradas
4 vezes ao ano, pelo menos pela nossa equipe. Nesse ano de 2024, nossa equipe já esteve em todas elas e estão seguras, né, não oferece nenhum risco para a nossa população. 11 delas já chegaram à sua cota máxima. Agora a última esta noite, que é a barragem do Bezerro, em José de Freitas. Então, das aqui. 15, 11 já estão com a capacidade máxima de água. 11 atingiram a capacidade máxima e estão, como se diz popularmente, sangrando. Né? Aquele belo espetáculo que a gente pode ver, aí a água, não sei se é a imagem parecendo aí para a população. Tá aí a imagem que a gente está mostrando é lá na barragem do Bezerro, aí, não é? Aí então, é uma estrutura por onde sangra, quando atinge a capacidade máxima e começa a sangrar. Como é que está a estrutura física de barragens como essa do Bezerro, que são barragens mais antigas e que estão assim, em regiões bem estratégicas? Há pouco tempo, há poucos anos, teve um rompimento parcial lá na estrutura do Bezerro, até por desgaste da estrutura. São estruturas que já têm 20, 30, 40 anos e precisam de uma manutenção rotineira. Assim como uma casa precisa fazer uma reforma, algum reparo, as barragens não são diferentes. E ainda com um trabalho que deve ser mais intenso em razão do risco que elas oferecem, né? A gente vê que o risco, quando acontece algum acidente, é muito grande. Então a gente precisa estar de olho. Nossa equipe está monitorando essas barragens. As 15 barragens de responsabilidade do IDEP foram vistoriadas, estão seguras, não oferecem nenhum risco para a população. Alguma precisa de uma atenção especial e o IDEP está fazendo algum tipo de intervenção, não? Era o que eu ia informar agora, Marcelo. Fique à vontade. Tive com o governador no ano passado, assim que assumi lá no IDEP, fizemos uma geral nessas barragens e solicitei do governador Rafael que a gente fizesse um contrato de manutenção corriqueira dessas barragens. Ele prontamente nos atendeu, essa licitação já foi feita, a empresa já está contratada e nós estamos somente esperando baixar um pouco o volume de água nessas estruturas para dar início a esses reparos pontuais que necessitam ser feitos, limpeza de vegetação, recomposição de um aterro, de alguma coisa, mas que vão garantir uma longevidade maior para todas essas barragens do Piauí. Bom, nós sabemos que tem outros reservatórios, alguns de responsabilidade do DENOX, né, que é um órgão federal, e outras estruturas menores que são administradas pelos municípios, algumas até que foram construídas pela Codevasf ou outros órgãos do governo federal, como foi o caso lá de Massapê, que teve um rompimento parcial. Tem algum tipo de cooperação técnica, algum tipo de acompanhamento que é feito de uma forma geral e parceria dessas instituições? Bom, a legislação nos coloca como empreendedor, é o nome que a legislação dá para quem constrói a barragem. Então, a responsabilidade pela manutenção fica por conta do empreendedor de cada um, seja ele um ente público ou até mesmo um ente privado, como uma empresa de mineração ou alguma fazenda que construa um reservatório de qualquer natureza. Então, o IDEP, a gente nos detemos em verificar as barragens que são de nossa autoria, de construção e responsabilidade do IDEP. Bom, e tem projetos agora em andamento e que devem ser iniciados já em termos de execução de novos reservatórios, inclusive a barragem de Algodões, né? Correto, Marcelo. A barragem de Nova Algodões entrou no programa do PAC, do governo federal. Mandamos todos os projetos para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em Brasília. Foi um trâmite de mais ou menos um ano que a gente levou para aprovar os projetos, tirar as licenças necessárias. E hoje eu venho informar que a licitação está marcada, será no dia 6 de maio, no valor de 207 milhões de reais, a obra da construção da barragem de Nova Algodões, na região ali de Cocal. Se não houver qualquer intercorrência no processo licitatório, a previsão para início de obra e conclusão? Nós estamos prevendo para iniciar ainda esse ano, no segundo semestre, início do segundo semestre, correndo tudo bem no processo licitatório, e a previsão é de concluir essa obra em 2 anos. Diretor, obrigado por ter vindo. Prazer receber o senhor aqui no Piauí TV1. Conversei com o diretor-geral do IDEP, falando sobre as barragens que são administradas aqui pelo Instituto do nosso estado. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, prazer é todo meu, já. E hoje pela manhã foi o momento de calcular os prejuízos da forte chuva que caiu ontem à noite aqui em Teresina e também durante a madrugada, para cobrar providências do poder público. Sem conseguir enxergar, o Leonardo precisa de muita ajuda da mãe dele para conseguir andar pela rua Beneditinos,
que fica no bairro São Pedro, na zona sul de Teresina. É que as chuvas das últimas semanas têm feito os buracos da rua aumentarem. E depois do temporal de ontem à noite, muitas pedras foram arrastadas para o meio da via, que é onde fica a sede da Associação dos Cegos do Piauí. A rua tá de um dia, tá de um jeito, né, que chove, né, que você se espanta, tá cheio de buraco no outro dia. Aí você pensa que tá diferente, só que aí você cai no buraco, aí isso pode machucar o cego. Sempre é assim, cheio de buraco, principalmente quando chove, né? Sempre é assim, cheio de buraco, daqui lá pra cima ali. E aí deficiente é perigoso, né, pra quem não enxerga, né? Bem ali ao lado, na rua São João do Piauí, o problema é o mesmo. Há muitos anos que os moradores reclamam da falta de uma galeria para escoar a água da chuva, que costuma sempre inundar a via e entrar nas casas. Mas nos últimos dias, quem vive ali conta que a situação piorou, depois do início de uma obra da Águas de Teresina para implantar tubulação de esgoto. O seu Mário diz que a noite passada foi uma das piores da vida dele. Horrível. Foi a noite que eu não dormi, com medo de morrer afogado aqui dentro de casa. Água demais? Água demais, demais mesmo. Ainda no bairro São Pedro, a rua Buriti dos Lopes ficou totalmente inundada com a chuva de ontem. Essas imagens mostram a água que invadiu uma das residências. A chuva da noite passada também causou transtornos no bairro Mocambinho, na Zona Norte, onde um carro veio parar nesse buraco arrastado pela chuva. O carro foi retirado e hoje pela manhã foi dada continuidade aos trabalhos da obra. Já tem moradores abandonando suas casas por causa da cheia das lagoas. O Juca é morador da rua Carteiro Pitacilgo, no Mafrense, e diz que acordou com a água invadindo a casa. Geralmente a gente depende das bombas aqui para ficar ligado. Aí ontem eu acho que o rapaz esqueceu. Aí, devido àquela chuva de ontem aí, rapaz, quando foi às 3 horas da manhã, eu levantei aqui fora e a água rente ali daquele pé de pau, como você está vendo ali. Quando eu voltei de novo, deitei, cochilei, quando deu umas 4 horas da manhã, levantei para ir no banheiro, quando foi a água no meio da canela. E essa situação se repete aqui no bairro Mafrense ano após ano. Já dá para ter uma ideia de como a lagoa está invadindo ali diversas residências que ficam aqui na rua Pintacilgo, e ali também tem outras. Esses moradores estão todos deixando as suas residências com medo do risco de que possam acordar de madrugada e já está quase que submerso pela água. O Felipe é uma dessas pessoas, ele morava ali naquela região onde hoje não tem mais casa nenhuma. A casa dele foi derrubada porque ele tinha feito um acordo com a prefeitura de deixar essa região, porque é uma área de risco, para receber uma casa. Mas até agora não recebeu? Nada, não recebi nada ainda, só promessa. Sortearam umas casas agora e o meu nome não saiu. Eles me deram, tá aqui o documento, me deram o documento e o meu nome não saiu no sorteio. Como é que você tem vivido agora? Aí já aperrei, né? Passando dificuldade, porque eu estou desempregado, com a criança e a mulher dentro de casa. E o aluguel que eles dão só é R$300, sendo que nós pagamos 500. Uma solução apontada pelos moradores, já prometida pela prefeitura, é uma obra de aumento da tubulação para dar uma vazão maior à água das lagoas. Aqui são 2 manilhas para fazer a vazão dessa quantidade de água que vocês estão vendo aqui para o outro lado da lagoa, que esse outro lado da lagoa é onde já cai lá nas bombas elevatórias. Então, se a prefeitura fizesse um trabalho de alargamento aqui, colocasse mais manilha, a vazão da água aqui seria muito maior. Eu acredito que a água diminuía bastante se fizesse um serviço de drenagem no lugar dessas manilhas aqui, um serviço maior, mais amplo. Já na Zona Leste também houve prejuízos. 2 carros foram arrastados pela força da enxurrada na rua Maestro Pedro Silva. Em um dos carros, o motorista estava dentro e a população da região se mobilizou para ajudar a retirá-lo. E mais chuvas devem vir por aí. A previsão é que mais tempestades sejam registradas em boa parte do Piauí. Essas chuvas que nós estamos esperando, elas vão ficar aí com médias que vão de 30 a 50 milímetros. Porém, não se descarta a ocorrência de chuvas que superem esse quantitativo, como as observadas ontem. Bom, sobre as ruas destruídas no bairro São Pedro, a empresa Águas de Teresina informou que a situação é causada pelas fortes chuvas e problemas de drenagem urbana, de responsabilidade da Prefeitura da capital. A empresa disse também que está nas ruas citadas na reportagem para refazer a parte asfáltica, a recomposição asfáltica, que tinha sido feita lá no local. Já a SAD Sul repassou para a nossa produção que lamenta os transtornos provocados pelas chuvas e informou que intensificou os serviços essenciais, como capina, varrição
e desobstrução de bueiros e galerias pluviais. O órgão relatou que uma obra da empresa Águas de Teresina teria prejudicado o escoamento da água lá no bairro São Pedro. A SADSUL informou também que atualmente aguarda a aprovação da Caixa Econômica Federal para a construção da galeria do bairro São Pedro. Essa obra está licitada desde dezembro. Já em relação às famílias atingidas no bairro Mafrense, a gente até mostrou aí na reportagem do Francisco Lima, a SAAD Norte disse que os moradores estão no programa Aluguel Solidário e decidiram por iniciativa própria retornar a viver nas construções irregulares daquela localidade. Algumas dessas famílias, inclusive, serão contempladas com casas novas e próprias nos próximos dias. O órgão disse também que vai notificar moradores de áreas circunvizinhas das lagoas que aterraram parte dessas casas, dessas regiões, e assim comprometeram a capacidade de drenagem de um volume maior de águas. Agora tem gente que aguarda também pelas casas prometidas já desde o período chuvoso de 2021, de 2022, já estamos em 2024, né? Por falar em bairro Mafrense, Francisco Lima, que fez a reportagem mais cedo, fez um giro pela cidade, passou por lá e agora ao vivo ele volta a falar do local, porque por aí tem muito destroço, né, amigo Francisco? Exato, Marcelo. Mais uma vez, boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Continuamos numa frente, estamos aqui na rua Roland Jacó, que fica pertinho da rua Carteiro Pintacilgo, que a gente mostrou aí na reportagem. A situação aqui é a mesma, tá? Olha só, já dá para ver ali que a lagoa teve um volume maior de água acrescentado aí durante a madrugada. Tá chegando, ó, já temos essas duas casas aqui, Marcelo, que estão aqui à nossa esquerda, já foram abandonadas, né? Os proprietários já foram orientados pela Defesa Civil a deixar, assim como essas outras que estão mais à direita aqui já haviam sido deixadas desde o ano passado. O fato é que há essa preocupação, a Defesa Civil continua alertando as pessoas dessa região. Eu vou convidar aqui para conversar com a gente o Marcos Rolf, ele que é gerente de operações da Defesa Civil, para dar uma ideia para o nosso telespectador. Marcos, como é que está a situação dessas pessoas que vivem nessa região, que ano após ano tem o mesmo tipo de problema com o aumento do volume de água aqui nas lagoas? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Existe uma demarcação que você pode observar daqui uns 40, 50 metros para cá, tá? Essa demarcação é uma área de risco. Na realidade, toda essa área é uma área de risco. Só que essa demarcação não era para ninguém construir casa. Quer dizer, nós estamos num local que era para ser a lagoa, era para ser água aqui dentro. Então, muita gente aterrou o local e veio morar aqui. A água, no período chuvoso, principalmente nesse período que estava esperando 274 milímetros para o mês todo, só ontem, de ontem para hoje, só no início desse mês até hoje, nós estamos dia 4, já choveu praticamente mais de 100 milímetros. Então isso preocupa a gente. Apesar que a gente vem monitorando constantemente, eu e a Defesa Civil completa, todos que fazem parte do comitê, vem fazendo esse monitoramento com a equipe preparada se houver uma necessidade de retirada das famílias. Ontem as famílias ligaram para a gente, nós viemos aqui, aconselhamos para que ela fosse para a casa de um amigo, de um parente, para ser incluído na família solidária. Quantas pessoas estão nessa situação hoje aqui, nessa região do Mafrense, da Lagoas do Norte, que estão em área de risco? Famílias que moram aqui, em torno mais ou menos de umas 80 famílias que moram nessa área, que é uma área de risco, que não era para construir. Quer dizer, eles invadiram aqui, construíram a casa em locais irregulares, e isso todos os anos acontece a mesma coisa. Quando para a chuva, voltam a morar. Quer dizer, eles são resilientes nessa área. Então, com isso, a gente pede até para eles não retornarem no período que não é o período chuvoso, né? É um processo de bombeamento dessa água para tentar diminuir a quantidade de água. Como é que está esse processo? Isso. Quando nós fizemos o plano de ação, nós incluímos esse bombeamento. Não só daqui, como na Vila Mandacaru, lá no Mocambinho também, tem um bombeamento que a gente faz isso diariamente. A gente aumenta o volume, quando nós aumentamos, eram 3 bombas funcionando, já tem 7 bombas funcionando desde ontem à noite até hoje pela manhã, para que essa água diminua o volume da água. Então tem que ser tirada a água daqui e jogada no rio Parnaíba. A gente falou aqui dessa região. Vamos dar uma ideia, porque o nosso tempo está concluindo, como é que está na cidade como um todo, Teresina, com relação a áreas de risco? Nós tivemos 2 áreas que sofreram muito de ontem para hoje, foi ali o Torquato Neto e o Satélite, que na realidade essa chuva foi Teresina todinha.
Então toda Teresina sofreu dessas fortes chuvas, como eu falei, choveu só de ontem para hoje 77 milímetros de chuva, que era o previsto, 274 para o mês todo. Quantas famílias eram de risco? Praticamente Teresina toda tem mais ou menos umas 180 famílias. Perfeito, vou agradecer então aqui a participação do Marcos Wolff. Vou mostrar de novo, Marcelo, olha ali, ó, aqui a lagoa, né, que é a lagoa do bairro Mafrense, a gente dá para ver que realmente houve um acréscimo muito grande de água, muito lixo acaba vindo junto com a água, muito entulho, e essas pessoas que costumam vir para cá são aquelas que a gente mostrou na reportagem, gente que na primeira oportunidade que tem, que pode se instalar em algum lugar, não tem casa, não tem dinheiro, está desempregado, vem e acaba se instalando. Essas pessoas continuam esperando um posicionamento da prefeitura com relação a casas que já foram prometidas no ano passado, no ano anterior, algumas já saíram, passaram por esse processo de aluguel solidário e acabaram voltando porque não tinham mais condições de manter. Então, boa parte dessas pessoas que vêm para cá porque realmente diz que não tem opção, a gente vai seguir acompanhando. Marcelo, eu volto com você. Obrigado, Francisco Lima. Agora tem uma questão, o aluguel solidário é uma política importante, mas tem que ser uma política provisória, de transição, não dá para manter a família lá meses, anos, né, na casa de uma outra pessoa sendo abrigada com aquele aluguel ali de R$300. Tem que ser algo, como eu disse, provisório, as pessoas têm que ser encaminhadas para casa, muitas acabam voltando, né? É uma situação muito triste que essas famílias enfrentam. Mais uma informação agora para a gente finalizar. Usuários da Caixa Econômica Federal enfrentaram dificuldade hoje para acessar os serviços do banco. Em contato com a assessoria da instituição, nossa produção foi informada que o sistema do banco teve um problema elétrico que atingiu a central de tecnologia e afetou todo o Nordeste pela manhã. Ainda segundo a Caixa, as unidades ficaram sem sistema por cerca de 30 minutos, mas os serviços já foram restabelecidos. A gente fica por aqui com o Piauí TV1, que pena, né? Passou rápido o programa hoje. Vem aí o Renan Moraes com o Globo Esporte e a gente vai acompanhar a saída do Parnaíba. Tchau, tchau. Tá vindo para Teresina para disputar a final do Campeonato Piauiense. Pode subir as letrinhas. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Piauí TV1, oferecimento J Monte, preço baixo de verdade. E PetSky, ideal para o nosso pet. Boa tarde, Champs! Chega junto que o GE tá no ar. E olha, faltando isso.